Bom, teve várias, né? Várias ocasiões em que eu, né, aprontei lá em casa, coitado. Eram muitas emoções. Teve uma que eu tinha uma dor de cabeça insana. Logo no começo, logo que eu casei, a gente tinha ido trocar os presentes da lista no shopping. Eu voltei, minha cabeça começou a doer. Aí eu tomava remédio e não melhorava. E, tipo, um dia, dois... Aí eu falei, não, isso aqui não tá normal. Aí eu comecei a ver um espírito que morava na casa antes da gente se mudar. Tipo os outros. Tipo os outros. E ele tinha umas moedas, assim. Ele não queria que ninguém pegasse a casa que era dele. Aí a gente fez orações e tudo. Ele se afastou, aí eu comecei a melhorar. Mas ele, coitado, ele já tinha me dado remédio, me levava pra cá, me levava pra lá. Ele falou, meu Deus, eu vou devolver, porque veio com defeito. Né? Aí outras, ele lendo à noite um livro do Robson Pinheiro, que falava sobre incorporação de espíritos no mundo espiritual. Ele estava lendo isso, eu não sabia, ele estava dormindo. Isso depois ele me falou. Aí eu acordei no meio da noite, olhei para ele e falei, eu não recebo espírito! E dormi de novo. Acho e eu, coitado. Não, ele falou, não, agora. Coitado. Ele, eu não vou mais ler esse livro. Guardou o livro, nunca mais ele pegou o livro para ler, de tanto susto. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, vamos escutar mais uma semente de otimismo que foi trazida pelo nosso querido Paulo Amaro. Vamos acompanhar. Olá, eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária do Sementes de Otimismo hoje é: basta acreditar. Se você perceber que nada muda na sua vida, procure outro caminho. E quando mudar, tente entender o motivo da mudança. Se ficar desafiador, enfrente de cabeça erguida. E quando você perceber que se tornou fácil, agradeça por isso. Se a tristeza te visitar, mude o foco. E quando ficar alegre, procure contagiar todos ao seu redor. E quando recomeçar, acredite, você pode mudar tudo isso. Basta acreditar. Você pode adquirir este livro neste site, amarotreinamentos.com.br. Paz e luz para todos nós. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido a mensagem de hoje, que ela possa inspirar toda a semana de vocês. Mas hoje eu gostaria de apresentar uma pessoa que eu sou totalmente suspeita, que não tem como falar, eu tenho sim um conflito de interesse. Mas eu queria apresentar para vocês hoje a nossa convidada, que é a minha irmã, Débora Duarte. Surpresa! Já rimos muito aqui hoje, então se tiver algumas risadas aí no meio, é o nosso estilo, é o nosso básico. Então, hoje, a nossa host, ela vai ser entrevistada. Tô do outro lado da bancada. Exatamente. Hoje. Então, aproveite, porque hoje você vai falar tudo que você quiser. Então, se apresenta um pouquinho para nós, para as pessoas te conhecerem, porque nada melhor do que vocês saberem, né, um pouquinho da história de quem está desse lado da bancada, e vai ser muito especial. Ah, legal. Bom, sou a Débora Duarte, sou casada, tenho 2 filhos, sou administradora de empresas. A contragosto, porque não me identifico, não fiz essa faculdade, não me identifiquei nem com a faculdade, nem com o curso, nem com nada. Mas, enfim, terminei ali e trabalho hoje lá nas Três Irmãs, uma loja de decoração, de cortinas, bem linda, vão lá conhecer. E é isso, Rê. Adoro marketing, adoro ler. Mas eu acho que você pode falar um pouquinho também que você é uma pessoa muito multitarefa, né? Assim, inclusive, isso é um dos problemas, porque, gente, vocês não têm noção. Se você pedir uma coisa para ela, ela vai fazer. Ela vai considerar isso como uma missão. Ela pode até se arrepender depois. Depois eu falo, ai, gente, por que eu falei que eu ia fazer? Que eu ia fazer mais esse chá de bebê, né? Essa decoração de aniversário. Bom, a gente já fez muita coisa, né, Rê?
até curso de festa. Ficava lotado, gente. A gente já no deu. hotel e numa época que não tinha rede social para divulgar dessa forma, né? Era muito no boca a boca mesmo. Como que você começou a ter essas habilidades, assim, de tudo, de criatividade, né? A Débora que criou o logo do Mulheres de Alma, entre N outros logos. Depois você vai falar do logo mais top que você criou até agora, né? Mas fala um pouquinho, como que você começou essa coisa da criatividade, né? Dessa parte da imagem. Eu acho que está muito ligado ao TDAH, né? Que faz parte aí da nossa família. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer coisas que vão no longo tempo. Eu falo que eu gosto de trabalhar por job. Perfeito. Né? Então, faço aquilo e aí já vou para outro. E a questão da criatividade também eu acho que tem muito a ver com isso, né? A minha mente não para, eu estou sempre pensando coisas. A pessoa fala assim, eu fiz uma receita. Eu já falo, como que ela pode ganhar dinheiro com essa receita? Entendeu? Então, minha cabeça fica sempre pensando em novos negócios, em novas oportunidades, novas maneiras de fazer um negócio. Enfim, minha cabeça funciona meio assim. E essa parte da criação eu adoro, né? Uma parte que me motiva, porque você consegue exprimir um pouco do seu estilo, do seu olhar. Trabalhar com decoração também afinou meu olhar, né? Para o que eu acredito, né? Para o que é bonito, para o que é harmônico, para a combinação de cores, eu acabo colocando aí um pouquinho nessas criações que eu faço, tudo de forma informal, né? Assim, os amigos pedem, alguém me pede, e aí eu vou fazendo assim. E essa coisa do humor, né? Porque você sempre foi uma pessoa, para quem não conhece a Débora... Do humor, parece que eu trabalho no Zorra Total. Não, gente, mas ela tem, olha só... Né? Ela vê muita graça na vida, eu vejo. Né? Então, assim, eu acho que quem já acompanhou aqui o podcast, né, é gostoso ver a Débora rindo e curtindo, mas você sempre teve um olhar muito assim, muito generoso com a vida, né? Tanto que, assim, quando a gente estava na época da escola, tal, ela recebia uns 10 meninos, né, em casa e uma menina, então, enfim... todo mundo queria ficar lá em casa. Como que você começou a descobrir isso? Eu acho que é muito natural, Rê. Não sei, é meu estilo. Na minha cabeça vem umas coisas engraçadas. Eu falo, é meu estilo de pensar, assim. Eu sempre fui muito sociável também, né? Sempre tive muitos amigos. Aonde eu vou, eu faço amigos que ficam, né? Na vida. É meu estilo. Aí até demais. Às vezes, na hora que não é para ter, me vem uma ideia engraçada, eu começo a rir. A gente teve aqui antes de gravar, uma crise de riso. Mas é a primeira vez, né? Nunca aconteceu isso, gente. Mas assim, eu tenho essas coisas direto, sabe? Em casamento, tá passando bem a câmera na sua cara, eu começo a dar risada. Eu não sei de onde vem isso, mas eu sou assim. Mas eu acho que isso faz faz a vida ter muito mais cor, assim, né? E uma coisa que eu lembro muito é quando você fazia os estágios, né? Você começou a fazer alguns estágios no seu trabalho. Então, você era aquela pessoa que extrapolava muito as suas atribuições, né? Então, por isso você acabava se tornando uma referência em tudo, né? Eu lembro você contando, assim, que, sei lá, tinha que levar o lanche, você levava, tinha que organizar a festa, você organizava. Eu organizava. Fazia. Eu trabalhei. O meu primeiro estágio foi na nossa caixa, né? Os tempos antiquíssimos. E aí eu. Tinha coisa para fazer, mas não tinha tanta coisa, né? Era um estágio bem tranquilo, assim. Aí eu, do nada, falava, hoje eu vou fazer creme de mamão, de papaya. Servia todo mundo, fazia festa, fazia chá da tarde. E aí você vai conhecendo gente, aí você vai fazendo amizade com todo mundo. Então, assim, eu sou essa pessoa proativa, eu sou proativa. Eu não gosto de falar assim, não é da minha obrigação isso. Não, para mim não tem essa. Se precisar fazer, vamos fazer. Vai precisar limpar, vamos limpar. Se precisar... É o meu estilo, assim, né? Vou me enfiando nas coisas. Às vezes me enfio até demais, e depois não consigo sair.
Mas o meu estilo é esse daí. Perfeito. E isso você acha que teve uma influência quando você assumiu suas funções na empresa, né? Porque eu acho que você aprendeu muita coisa de fazer uma gestão de pessoas mesmo, né? Então, a gente que acompanha o seu trabalho na loja, tal, a gente vê o quanto você é uma referência para as pessoas que trabalham lá, né? O seu entusiasmo, a sua maneira de estar sempre à frente, de se antecipar, né, nas situações. Então, como que é essa responsabilidade para você? Como que você foi assumindo, né? Porque você faz toda a parte, enfim, de compras. Fala um pouquinho do que você faz lá na empresa, como que é? Então, lá na empresa eu cuido de várias frentes, né? Eu cuido da parte de vendas, né? Então, eu tenho a mamãe fica junto comigo e a Jo, que é a gerente da loja. Então, eu cuido dessa área de conversar com as meninas, de gerenciar mesmo, né? Carteira, essas coisas. Eu cuido de compras, então eu hoje faço as compras, que escolho o mix de produto, que isso é uma coisa também que eu adoro, né? Porque é um produto muito gostoso de trabalhar, que é decoração, que é beleza. Eu adoro fazer isso também. E eu cuido também do relacionamento com arquitetos, né? Que é um segmento que a loja atua, que trabalha com arquitetos profissionais de decoração, designers de interiores. Então, eu faço esse relacionamento que me exige muito também dos eventos, de relacionamento mesmo, de estar com as pessoas, criar vínculos, criar laços. E aí eu fui, né, nessa minha trajetória, já tem muitos anos que eu estou lá na loja, eu fui desenvolvendo o meu estilo de administração. Então, eu sou bem tranquila, entendo que as pessoas têm uma vida particular, tem problemas como todo mundo. Então, eu sou bem tranquila, precisa chegar um pouco atrasado, né, eu vou fazendo esse jogo e acho que isso foi criando uma equipe bem coesa, né, lá na empresa. Então, as pessoas, acredito eu, gostam de mim, gostam do meu estilo, se sentem livres para me trazer também coisas. A gente criou um canal de comunicação bem legal. E eu acho que é importante, porque é onde a gente fica muitas horas do dia. Eu creio muito nisso, que tem que ser um local agradável, tem que ser um local onde você se sinta bem, onde você não fica, ai meu Deus, tenho que ir trabalhar, né? Acho que se a gente começa a pensar assim, já perde um pouco a função de você estar lá, já tem que procurar outro lugar, porque são muitas horas e muitos dias na semana, né? Então tem que ser um local agradável para a gente estar, né? Com certeza. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse seu lado místico, né? Então, a gente tem uma ideia... Eu tenho vários lados. Tem várias facetas, viu, gente? Porque a gente tem muito uma ideia que você é uma pessoa bem concreta. Mas não, gente. Não é isso. Então, eu queria que você falasse... News, isso, uma fake news. Eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho... Porque na infância, né, você teve aí algumas experiências até complicadas em relação... Você via coisas, a Débora via coisas dentro do nosso quarto, via pessoas, enfim. E, né, até pela nossa família espírita e tal, mas assim, eu acho que você buscou, né, um lado místico seu, né, a sua maneira de fazer essas coisas. Você acha que isso tem a ver com a maternidade? Como que você atribui aí essa sua forma super peculiar de viver essa sua espiritualidade, né? A gente sabe também que você tem uma super amiga que já esteve aqui com a gente, que também gosta dessas coisas. Fala um pouquinho, assim, desse seu lado mais espiritual. Então, quando eu era bem nova, desculpa, gente, eu tinha via, né, espíritos. E era muito desesperador, né, gente? Porque você não vê anjos, né? Você vê todo tipo de... Você via muita coisa em festa, em viagem, em hotel. Né? Era muito difícil. Então, assim, meu Deus, tinha noite que eu suava tanto na cama, porque eu me cobria até a cabeça, assim, e era muito, muito horrível. E parece que foi piorando até eu ter uns 17, 18 anos, né? Foi bem ruim. E aí eu comecei, né, a estudar no centro, e aí foi diminuindo um pouco, né, essas visões. E aí fui equilibrando aí um pouco. Quando eu casei, não sei ainda como eu tô casada, né, coitada. Ele tomava cada susto, porque eu acordava à noite
com espíritos assim em cima. Conta um pouquinho pra gente, logo que você casou, o que aconteceu? Bom, teve várias, né? Várias ocasiões em que eu, né, aprontei lá em casa, coitado. Eram muitas emoções. Teve uma que eu tinha uma dor de cabeça insana. Logo no começo, logo que eu casei, a gente tinha ido trocar os presentes da lista no shopping. Eu voltei, minha cabeça começou a doer. Aí eu tomava remédio e não melhorava. E, tipo, um dia, dois... Aí eu falei, não, isso aqui não tá normal. Aí eu comecei a ver um espírito que morava na casa antes da gente se mudar. Tipo os outros, gente. Tipo os outros. E ele tinha umas moedas, assim. Ele não queria que ninguém pegasse a casa que era dele. Aí a gente fez orações e tudo. Ele se afastou, aí eu comecei a melhorar. Mas ele, coitado, ele já tinha me dado remédio, me levava pra cá, me levava pra lá. Ele falou, meu Deus, eu vou devolver, porque veio com defeito. Né? Aí outras, ele lendo à noite um livro do Robson Pinheiro, que falava sobre incorporação de espíritos no mundo espiritual. Ele estava lendo isso, eu não sabia, ele estava dormindo. Isso depois ele me falou. Aí eu acordei no meio da noite, olhei para ele e falei, eu não recebo espírito! E dormi de novo. E o coitado. Não, ele falou, não, agora. Coitado. Ele, eu não vou mais ler esse livro. Guardou o livro, nunca mais ele pegou o livro para ler, de tanto susto. E aí foi indo, né? E aí você tem que buscar... Claro. Recursos para se equilibrar, porque senão você fica maluca, né? Sim. E aí, indo no centro, estudando, as coisas foram... se acalmando, mas é um assunto que me interessa demais, entendeu? Porque você trabalhava na livraria, né, gente? Ela trabalhava na livraria do centro, trabalhou muitos anos. Muitos anos. Bom, eu amo ler, né? Amo, sou uma devoradora de livros. E aí, eu trabalhando lá, eu estudava muito. Estudo muito, né? Mas lá... Não tem como. Tá, chegou uma novidade. Sim. É uma curadoria também, né? Porque você recebe os catálogos, aí você vai ver o que vai ter. E aí a pessoa fala assim, eu tô com uma pessoa que perdeu um ente querido. O que você me recomenda? Eu tenho que saber os livros, né? Eu tô com uma criança assim. Bom... A gente tinha que... Também livros que às vezes não tem nada a ver, né? Porque naquela época não tinha, por exemplo, no Kindle, não tinha os livros online, não. era tudo livro físico. Então, você não tinha como consultar no Google. Um livro... A curadoria era você. Era eu, então eu lia muito. Hoje leio ainda, mas não tanto quanto naquela época. E aí eu fui estudando. E aí só que você vai lendo, uma coisa vai puxando outra, uma coisa vai puxando outra. Então hoje eu me interesso muito, por exemplo, sobre física quântica, o pensamento, a energia, que tudo é energia. Então eu vou lendo assim nessas áreas, vou estudando essas áreas e amo. Aí a gente vai assiste palestra, aí uma vai mandando para outra, Sim. né? Assiste essa... conhece essa pessoa, aí a gente vai se aprofundando. Eu adoro, tiro carta, tudo. E você acha que isso te ajuda, assim, a tomar decisões? Como que você gerencia isso? Porque você tem que ter um filtro, né? Sim. Porque se você não tem um filtro, você fala, meu Deus, vai acontecer uma catástrofe aqui, não vou fazer nada. Como que você faz para gerenciar e filtrar essas informações que você tem? Porque, gente, nós já fizemos constelação familiar, lei da gratidão, que mais? Ho'oponopono, a gente gosta, né? Acho que a gente tem esse lado de buscar. Né? Então, como que você realmente organiza e gerencia isso? Eu acho assim, eu não levo as coisas tão muito a sério do que me é falado. Por quê? A pessoa que está falando pode estar também num momento de desequilíbrio, né? Pode estar com alguma companhia espiritual que não seja tão legal. E aí também ela pode estar me dando um conselho que não seja tão bom. Parece até meio doideira. Eu vou pedir conselho e não aceito, né? Mas você faz uma leitura. Tem a ver isso aí que está sendo falado? E outra coisa, eu falo assim, sempre pergunte o que você está pronto para ouvir a resposta. Total, gente. Né? Então, assim, se falar que não vai dar certo, eu vou pirar. Então, não pergunte. Né? Porque pode vir uma resposta que não seja a que você esteja esperando. Então, também eu faço um filtro das perguntas que eu faço, entendeu? Mas também não é uma coisa que eu faço sempre. É eventual, em casos pontuais, muito ligado também a negócios, essas coisas, né? Que eu acabo indo procurar.
E o que a gente queria ouvir, né, especialmente hoje, é ouvir um pouquinho a respeito da sua mudança de estilo de vida, né? Porque você sempre foi uma pessoa que teve uma autoestima muito boa, né? Assim, é verdade, gente, é verdade. E mesmo por essa questão de você ter muitas amizades, de circular em qualquer ambiente. A Débora, assim, ela sempre circulou desde o ambiente mais simples até o ambiente mais sofisticado, assim, com a mesma naturalidade, com a mesma tranquilidade e realmente com muita facilidade de ter amigos, enfim, relacionamentos. Ser entrevistada pela irmã é ótimo. Olha quantas qualidades eu tenho. Né? Mas é verdade, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que te conhece sabe. Então, na verdade, por algum tempo, você não teve um contato tão íntimo com essa questão do autocuidado, do estilo de vida, né? Sempre com muito cuidado em relação ao visual, aparência, cabelo, enfim, aquelas coisas de mulher, mas assim, não em relação à saúde. Como que isso mudou, né? Como que foi essa virada de chave para você? Porque eu acho que, às vezes, quando eu estou atendendo um paciente, eu fico muito em busca dessa virada de chave. Onde que você vai poder estimular uma pessoa que, de repente, não tinha esse lado desenvolvido e trazer isso de uma forma tão constante como você conseguiu? Assim, fala um pouquinho para as pessoas como que isso começou. Foi com a maternidade? Como que foi isso para você? Não foi. Foi assim. É o que você falou, eu sempre fui uma pessoa muito social e muito tranquila, muito assim, não me achava uma pessoa feia porque estava acima do peso, embora eu sempre estivesse acima do peso. Eu tinha problemas com, por exemplo, exercício, atividade física, porque você passou pela mesma coisa que eu. Na escola eram outros tempos, então a gente era, eu falo assim, ia escolher os times. Tinha eu e uma pessoa com a perna quebrada. A pessoa com a perna quebrada era escolhida antes do que eu, entendeu? Porque a gente era muito ruim. E os professores, ao invés de te incentivar para você melhorar, para você se engajar, eles iam te deixando de escanteio. Na verdade, a gente era um problema para o professor de educação física, né? Porque a gente era aquela pessoa que atrapalhava a aula, que, tipo, ele tinha um conteúdo para dar, mas a gente sempre estava um passo atrás, enfim. Então, ele era um problema para ser administrado pelo professor de educação física. Tanto que, no meu caso, eram minhas piores notas, né? Assim, eu nunca tive problema. Era só para passar, Era só para passar, né? Eles passavam a gente, né? Um dia eu fiz um gol no handball e até o outro time veio me cumprimentar. Você também? Nossa, gente, isso aí é um caso clássico. Uma vez eu passei a bola da rede, veio o time inteiro, porque eu sempre fui muito fraca. Né? Então, eu era bem ruim, assim. Isso me trouxe uma coisa assim, não sou boa nisso, não vou nem me arriscar. Então, assim, eu sempre gostei de dançar e tudo, mas exercício físico, não. E aí eu fui, né, tocando a vida com quanto eu vindo aqui, eu pensei, não teve um dia, acho, da minha vida que eu não pensei em dieta. Nenhum, desde que eu me lembro, assim, de, tipo, preciso fazer dieta, será que estou fazendo dieta, sabe? Algum pensamento relacionado à dieta. Que a gente chama, tecnicamente, de mentalidade de dieta, né? Um comer transtornado. Você nunca está em paz com aquilo que você está comendo, né? Então, infelizmente, isso é uma coisa que faz parte da vida não só nossa, minha e sua, mas de muita gente, né? Porque assim, você está sempre com aquela lembrança, né? De que você precisa emagrecer, não importa com quantos quilos você esteja, você tem 2 quilos para perder, no mínimo. Né? Então, essa era a sensação que eu tinha. E aí, o tempo foi passando, tudo bem. Quando eu engravidei, eu engordei bastante e não voltei no peso. E aí, você começa já a ficar meio depressivo, você já começa a ficar meio desanimado. E também, fisicamente, você não tem disposição. Lógico. Né? Porque as pessoas podem querer ficar... corpos reais, não sei o quê, mas você tá ali todo esculhambado, inflamado, sem disposição. Dor, cansaço, para cuidar de uma criança. Né? E enfim, e aí passou, né, bem o tempo, chegou a pandemia e o Rodrigo, meu marido, ele teve Covid e ele ficou muito grave, né? E nós dois acima do peso, aquele medo que foi naquela época, um pouco antes da vacina, que morria 6 mil pessoas por dia, 4 mil pessoas por dia, era insano. Ele pegou Covid, ele foi internado na UTI, ficou 21 dias na UTI. A médica chegou a me ligar que ia entubá-lo, né? Então foi um momento muito, meu Deus, que medo
que medo. Porque assim, você fala, entubou, morreu. Era essa a sensação que a gente tinha. Sim, com certeza. Né? É uma perda total de controle, né? Porque a partir daí está na mão de Deus e dos médicos. Você não pode visitar a pessoa. Eu estava com Covid também em casa, eu e meu filho. A Alexia não tinha, o Henrico estava com Covid. Então, assim, você não sabia se você cuidava de você, do seu filho, preocupada com o marido ali. A médica ligou, falou, olha, essa é a última... Estou ligando que a qualquer momento ele pode ser entubado. E aí, depois a gente ficou sabendo que um fisioterapeuta, o chefe da fisioterapia, que foi lá para entubar ele, falou, vamos esperar mais uma noite e ver como ele acorda. E aí ele efetivamente começou a melhorar, graças a Deus, no outro dia, sabe assim, aquele 0,5%, aí foi melhorando e foi melhorando. Quando ele saiu, a gente falou, não, a gente tem que dar um basta, né? A gente tem que ter saúde, né? Foi muito assustador essa... O Rodrigo já estava fazendo, né, atividade física. Tava. Então, ele fala muito que isso também fez uma diferença na recuperação dele. Eu estava também já fazendo. Acho que eu já estava. Mas a gente não estava fazendo dieta, né? E aí a gente começou, a gente procurou um endocrinologista. Aí você nos passou a dieta. E aí a gente começou a emagrecer. Aí... Nós dois juntos, a gente emagreceu 50 quilos. Gente, 50 quilos não é para qualquer um, hein? 25 cada um. Então, e aí a gente começou a treinar, a gente começou a abrir uma outra área da nossa vida que até então não tinha, né? Então, hoje a gente treina, eu tenho um personal, né? Eu acho assim, por exemplo, imagina, você saiu de um cenário onde não tinha habilidade física nenhuma, enfim, não tinha massa muscular, aquela coisa. Como que foi esse início com o personal, assim? Porque você sempre fala que você continua com esse personal, além das habilidades técnicas dele, tem essa questão de ser uma pessoa que, enfim, que te entretém, que te diverte. Isso para mim é muito importante. Eu tenho que estar num lugar que eu estou me divertindo. Não divertindo de zoeira, mas tem que estar sendo agradável para mim, né? E aí a gente se deu bem. Ele se deu bem com o Rodrigo, comigo, a gente se deu super bem. Então, para mim também é agradável, porque aí você fica uma hora com a pessoa... Né, 3 vezes por semana você tem que ter assunto com a pessoa. E é muito uma questão de entender... Que nem ele me dava exercício com bola, eu já travava. Porque vinha toda aquela lembrança. Né, e aí, aos poucos, foi quebrando isso. Né? Mas eu acho assim, tem que... quem está ouvindo a gente começa. Sim. Né? E o médico, quando a gente foi no endocrinologista, ele falava, tem que fazer exercício. Quantos dias? Ele fala, 1 é melhor do que 0, 2 é melhor do que 1, 3 é melhor do que 2. Então, faça quantos dias você puder. Claro, depois ele foi... Sim, ele ia apertando cada vez mais. Né? Mas no começo. Então, assim, eu só posso ir na academia 2 dias. Vá 2 dias. Um dia, vai um dia. Pra você criar aquele vínculo com esse Porque aí setor, você vai conhecer pessoas, você vai ver que tem gente que tá igual você, você vai dar risada, você vai... socializar. Para mim é muito importante essa questão de estar socializando, entendeu? E aí você vai criando um hábito de fazer seu exercício, seja lá o que for. Gosta de dançar, dança, pilates, faça pilates. Mas é muito importante, porque a gente vai desinflamando. E hoje eu falo que o personal, eles jogam uma maldição na gente, que se você não for, tem dor nas costas. Então, agora, se eu não vou, tipo, uma semana, sei lá, e vai viajar, ou eu... já começa a doer meu ciático. Então, tem que... Não é opcional. Não é opcional mais. Eu acho que, né, hoje também a gente tem um entendimento muito de que não é mais opcional, né? Você tem que fazer. Né? Tem que fazer. E você acabou abrindo espaço da sua vida, porque, assim, tem muitas atividades, né? Tem a questão do trabalho, tem a parte espiritual, que você é muito constante, tem os filhos, tem um monte de coisa. Só que você pegou aquele horário e, assim, pode estar chovendo. Eu lembro do dia que eu te vi correndo na rua, assim, eu falei, meu Deus do céu, nossa, pena que eu não tô com uma câmera aqui com meu celular para filmar. Porque, realmente, assim, um dia chuvoso, né? E você tava lá fazendo o seu exercício. Então, realmente, essa coisa de abrir
abrir espaço para essa nova habilidade que está se desenvolvendo é uma coisa muito importante. Assim, aquela coisa assim, não importa o que eu estou fazendo, chegou o horário, eu paro e vou. Chegou o horário, eu paro e vou. Por quê? Nunca daria. Se você for ver, nunca dá. Não é? Porque a gente sempre, imagina, eu tenho 2 filhos, é o que você falou, trabalho, tenho centro, tem isso, tem aquilo. Nunca daria para eu ir, né? Então, assim, eu paro e vou. E volto. E é 1 hora, gente. Não é você não precisa passar o dia na academia, é 1 hora. E ele ainda fica para mim, você precisava andar, né? Precisava andar, correr na rua, não sei o quê. 40 minutos. É pouco mesmo. É uma coisa que a gente teria que se impor e, né, vou fazer e pronto. Mas a gente fica resistente, né? Tem uma resistência, com certeza. É bem isso. Bom, eu queria te perguntar agora a respeito do Aster, tá? Então, para quem não sabe, a Débora, esposa do Rodrigo, o Rodrigo ele fundou um time, né, de futebol que... As maluquices, gente. Gente, você vê que tem assunto aqui. Como foi isso para você? Por exemplo, como você é nessa coisa do relacionamento conjugal em relação assim? Porque imagina o seu marido chegando para você num belo dia, né, trabalhando, empresa, empresário, filhos, tal, de repente ele resolve falar que ele vai fundar um clube de futebol do absoluto zero, né? E, enfim, como que foi isso para você? Porque qualquer outra pessoa ia mandar ele para um psiquiatra, tipo, você pirou? Né? É que eu já sou paciente psiquiátrica. Tá, então... gente, ó, presta atenção. Não, é que assim, ele não veio com essa ideia logo de cara, entendeu? Tá, isso eu não sabia. Ele começou a conhecer pessoas do meio do futebol, e ele ama futebol, sim, né? Desde sempre. Desde sempre. E aí ele começou, vou começar a mexer com futebol, e a gente querendo uma renda extra e tal, né? A diversificação de atividades. De atividades. Aí eu falei, tá bom, né? Mas achei que era uma coisa simples, né? Só que foi tomando corpo. Aí esse vou mexer com futebol virou vou agenciar jogadores, e de agenciar jogadores virou vou ter um time de futebol. Só que eu, gente, sou uma pessoa que vamos, né? Sim. Bora. E aí eu fui dando apoio para ele. Então, aí a gente abriu um time, chama Aster. Hoje é Aster Itaquá. É um time que era lá do Espírito Santo. Começou lá no Espírito Santo. Então, acho que ficou... Sei lá, foi em 2017. Ficou alguns anos lá no Espírito Santo. Ganhou... estadual lá no Espírito Santo com as categorias antes do profissional, né? Sub-20, essas coisas, Sub-17. E aí, o ano passado, veio aqui para São Paulo. Mas é uma insanidade. Porque, assim, ele trabalha muito, muito, muito. Porque tem a loja e tem o Aster, né? Você sabe. Não, gente, ele montou um centro de treinamento, ele montou um alojamento com toda a estrutura de alojamento, desde alimentação até tudo, assim, né? É insano. E, assim, ele viaja muito. Então, você se acostumar, né? Você tem que entender que é o bônus e o ônus de qualquer escolha que a gente faz. Tudo na nossa vida tem o bônus e tem o ônus, né? Então, o bônus é um negócio que a gente tem, que está crescendo. E o ônus é as ausências, a quantidade de trabalho. Então, tipo, ele vai viajar para fora, fica quase um mês, viaja sempre, chega mais tarde, porque tem muitos compromissos de noite, tem os jogos de fim de semana. Então, você vai gerindo, né? A gente, né, acaba gerindo muito a casa sozinha, né? As crianças ficam mais comigo. Então, mas tem o bônus, né? Que esse ano foi muito legal na Copinha, né? Que não sei se todos acompanharam, mas o Aster veio aqui para Itaquá e teve uma ótima campanha, né? Nossa, parecia a Copa, né? Não, parecia não. Foi muito melhor do que a Copa, né? Assim, para nós foi muito legal. Foi uma coisa, assim, muito surreal. Eu lembro de um dia que eu estava voltando do trabalho na clínica da doutora Cristina, no trem, vendo o jogo do time que foi fundado pelo meu cunhado. Quer dizer, uma coisa, assim, muito surreal. É muito surreal. Né? Muito surreal. Aí você vê, tá lá na Globo, né? Na ESPN, sim, no UOL, tá lá falando de uma construção, coisa que você, né?
né, que você viu nascer, assim, né? Eu fiz o brasão. Débora fez o logo, o brasão do time, né? E é isso mesmo. Então, por exemplo, como que você faz para diferenciar, por exemplo, poxa, olha, hoje eu vou dar né, eu vou deixar ele mais tranquilo ou não, né? Porque, por exemplo, nesse último feriado, né, o que você falou? Olha, a gente precisa, né, dar uma desacelerada. Como que você faz esse tipo de escolha? Se você vai deixar ele 5 horas no celular e não falar nada, ou se você, de repente, vai puxar um pouquinho, olha, cuidado com a sua saúde, né? Enfim, é muito difícil isso. Mas... É assim, eu vou entendendo... ele tá falando no celular, ele fala no celular o tempo inteiro. Quem andou com ele já, ele nem dirige mais. Se tem alguém para dirigir, ele põe para dirigir para ele poder ficar trabalhando. Aproveitar o trajeto para resolver essas coisas. Então, tipo, eu tô ouvindo e tô vendo que é importante. Aí eu vou, tipo, é coisa que precisa ser resolvida, que tem prazo, não sei o que, eu vou deixando. Agora, começou muita resenha, que é o que eles falam, estamos aqui na resenha, corto, porque senão não para, né? A gente fala, a gente precisa assistir uma série, a gente precisa ficar no ócio, né? Então, aí também para ele poder... Ele é muito acelerado, né? Ele é rotação máxima. Então, também para ele dar uma segurada, para descansar, para desconectar. Com certeza. Né? Agora a gente foi viajar no carnaval... Eu falei, deixa o celular mais Colocou de folga. Colocou o celular no cofre do hotel. Mais de folga possível para ficar com as crianças, para dar atenção, né? Porque eu falo, não, você tá aqui e não tá. Né? Então, eu acho que tem que ter um entendimento do que é o negócio. Da grandeza do que é. Porque senão você vira... né? Você vira aquela esposa que fica, vai de novo, entendeu? Então, eu sou muito leve com relação a... Eu creio, né? Com relação a isso, deixa as coisas serem como tem que ser, né? Ele tem as obrigações dele, que eu também banquei, né? Eu banquei junto, né? Então, agora tem que aceitar, né? Tem que curtir junto dentro do que é possível, né? Com certeza. E, por exemplo, em relação ao podcast, assim, como que foi isso para você? Por exemplo, foi uma pessoa super extrovertida e tudo mais, mas como que foi para você tá aqui nessa bancada, assim, e começar isso do absoluto zero? Qual que é o feedback que você está tendo das pessoas? Enfim, quais são as suas perspectivas desse espaço que a gente está abrindo aqui, né? Enfim, conta pra gente um pouquinho essa coisa com mulheres. Por quê com mulheres? Então, Rê, na verdade, você que deu a ideia, né? Eu tinha passado com aquela moça das cartas, né? Que eu já falei. A Mari, que também... Que, inclusive, a gente já convidou para vir aqui. Ela só fica fugindo. Ansiosamente. Ela foge da gente. E ela falou assim, ai, nossa, você tem aqui na sua história trabalhar com mulheres. Eu sempre quis escrever, né? Tenho essa vontade ainda muito grande de escrever um livro. Só precisa achar aí uma brechinha na agenda. É engraçado que às vezes eu tô deitado, vem uma história completinha na minha cabeça, assim, entendeu? Só que aí você não dá tempo, né, de você pôr no papel. Não dá tempo não, gente. Ela não abriu espaço na agenda dela para escrever. Que eu insisto em dormir. Esse que é o meu problema, entendeu? Se eu não dormisse, teria muito tempo. E ela falou, você precisa fazer alguma coisa para a mulher. Eu falei, o que eu vou fazer? Não tinha isso em mim, sabe? De que alguma coisa que eu faço ou que eu fale poderia inspirar outras mulheres. Não tinha essa percepção. Eu falei, tá bom, deixei lá marquei num papel e deixei lá. Passou uma semana, você me mandou. Não, porque eu tive uma ideia, que ela fala, ela é igualzinho a mim, igual. Tive uma ideia, vamos fazer um podcast para mulheres, voltado com assunto para as mulheres. Aí eu falei, nossa, fechou. Então, é isso que eu precisaria fazer, porque mesmo você abre espaço para outras mulheres fazerem, e quando uma mulher conta uma história, dá um depoimento, ela inspira, né, as outras, ela dá força, fortalece as outras, né?
E aí é aquilo que a gente brinca. Eu achava que ninguém assistia e as pessoas assistem. Não, a gente é engraçado porque a gente às vezes você tá num lugar e a pessoa que você muitas vezes nunca nem falou com você, ela vem e fala: olha, eu tô acompanhando. Homens também, né? Eu assisto toda semana. Aí as pessoas falam assim: olha, eu não consigo assistir na estreia, mas eu assisto depois, né? Então realmente é uma coisa muito pra gente é meio surreal assim, mas eu acho que quando o mais legal, né, que eu imagino que talvez para você também seja alguma coisa parecida, é que quando a gente coloca uma pessoa aqui com esse microfone na frente, ela faz um inventário da vida dela, né? E ela se valoriza, porque eu acho que hoje com toda essa questão de redes sociais, a pessoa que você entra lá no Instagram, ela tem 1.300.000 seguidores, tal. Às vezes a gente acha que a nossa vida ela é menos interessante do que dessas pessoas. Mas não, a vida de todo mundo. Às vezes, quando a gente convida alguém, né? A gente fala, a pessoa fala assim, mas eu vou falar do quê? Fala, não, calma que a gente já tem a pauta toda na cabeça. Porque quem tá olhando de fora, muitas vezes nota o quão grandiosa é aquela trajetória. Então, é muito interessante quando você traz uma pessoa aqui, você vê que ela não chegou naquele lugar à toa, né? Ela foi andando um degrau de cada vez, né? Isso é muito inspirador mesmo. A gente tava... Outro dia eu fui numa feira de decoração com a mamãe. A gente estava andando e tem um stand que eu compro aromas. E aí a moça segue a loja. E eu sigo a empresa dela. Aí ela veio andando e veio... Mulheres de alma! Aí eu fiquei assim... Poxa, eu não podia ter gravado isso. Eu fiquei assim, a mamãe ficou tipo... né? Não tô entendendo. Ela, eu assisto. Quer dizer, é uma pessoa lá do Rio Grande do Sul. Olha, gente. A Dete, um beijo, da ProAloy, que é uma empresa de aromas. E ela assiste lá do Rio Grande do Sul e ela viu a gente andando lá na ruinha lá da feira e veio falar que ela tá adorando, que ela adora as histórias. Porque assim, eu não tô contando a história, a gente não tá contando a história que a gente também quer, mas de uma pessoa super famosa. São pessoas do dia a dia, pessoas reais, que foram construindo a sua história com percalço, com dificuldade, vencendo barreiras. E isso acho que tem sido muito inspirador, assim, para... É um projeto, nossa, que a gente ama, né? Sim, é um projeto que ele é audacioso, né? Porque, no fundo, a gente imagina que uma hora a gente vai poder colocar as pessoas num lugar físico mesmo, né? Num espaço, num encontro presencial, né? Para poder ouvir as pessoas, porque muitas vezes quando a gente convida, a pessoa ela não se sente motivada, mas às vezes numa roda de conversa, numa oportunidade assim, né? Agora a gente está se encaminhando aí para o Dia da Mulher, então a gente deveria celebrar esse dia, né? Todo dia, mas pelo menos uma vez por semana a gente celebra isso. Reflete, né? E valoriza também, né? As mulheres comuns, as mulheres da nossa volta. Quantas pessoas que são amigas nossas, que não tem uma relevância midiática, vamos dizer assim, que a gente trouxe aqui nossa, falam coisas tão emocionantes, coisas tão importantes. Muitos momentos, né? Que a gente se emocionou demais, né? Desde a médica até a maquiadora, enfim. Né? Eu acho que todo mundo tem a sua relevância, né, nesse cenário. E falando de futuro um pouquinho, que você é uma das pessoas mais tecnológicas que eu conheço, né? As pessoas podem não imaginar... Gente, ela cria essas coisas na cabeça dela. Não gente. A Débora, ela tá sempre antenada com tudo que está acontecendo nesse mundo das mídias digitais, né, da comunicação digital. Agora eu tô no mês da inteligência artificial, até hoje à noite. Super também, eu quero escutar você. Porque hoje até eu vou dar uma aula à noite. E eu falei, meu Deus, é a primeira aula que eu estou montando com o auxílio da inteligência artificial e eu tô assim totalmente assim seduzida, né? Apesar de ser uma coisa bem perigosa, mas eu queria saber de você, assim, o que você vê de futuro? Você também está usando, né, esse tipo de recurso, né? Porque a gente, em vez de a gente trocar figurinha, a gente troca muitas vezes receitas, né, no Instagram. Que nunca vamos fazer. Né? Ontem eu fiz uma, gente. Receitas que a gente só que essa receita é impublicável, não posso postar no meu Instagram. Mas a gente
também troca descobertas tecnológicas, né? Desde que a gente começou o podcast, a gente está descobrindo muita coisa. Eu queria ouvir de você, assim, o que é a tecnologia para você? E o que você tem visto aí nesse universo digital para compartilhar com a gente, né? Uma pessoa que é uma pequena produtora, uma pessoa que está começando o seu negócio digitalmente, enfim, fala um pouquinho das suas aventuras aí nesse mundo digital e tecnológico. Eu adoro, né? Eu realmente gosto. Estudo essa parte de marketing, eu gosto bastante. Estudo para a loja, para o Benção, que eu também faço as mídias sociais do fala Benção. Um pouquinho disso também. Né? Então, você tem que ter coisas que te facilitem também. Até a gente está fazendo, o Benção vai fazer 30 anos. Sim. A gente está desenvolvendo o selo. Aí eu pus lá no chat GPT. Slogan para 30 anos de creche com centro espírita. Aí vem um slogan ótimo. Lógico, você dá uma... Claro. Uma sua cara, sim, né? Sim. Mas já vem uma customizada, isso. Mas já vem. E eu acho que, assim, o futuro é esse, assim, né? Eu tenho um pouco... Outro dia o Henrico queria aqueles óculos de realidade virtual. Aí eu falei que não. Porque eu falo, esses jovens já não ficam no nosso mundo, né? Então ele está vendo um vídeo, fazendo a tarefa, ouvindo música, com o videogame ligado, tudo ao mesmo tempo. Eles já vivem outra dimensão. Se eu der esse óculos, meu Deus, né? Então, por enquanto, eu falei que não, ainda tenho um pouco de medo. Mas eu sou super adepta, né, de tudo que possa te facilitar. Acho que é um grande caminho para quem está procurando uma renda. As lojas, por exemplo, precisam de pessoas para fazer suas redes sociais. Você pode pegar lojas, segmentar por moda. Eu vou ser especializada em moda. Eu vejo porque eu tenho amigas que estão nesse meio e elas precisam de pessoas, porque quem cuida de uma empresa sozinha não tem tempo de fazer todos os reels que precisa, todos os stories, todas as postagens, não dá tempo. Então, eu acho que é um grande meio de você conseguir a sua renda. Você vai trabalhar, lógico, mas com muitos clientes em potencial. E a gente está sempre buscando as novidades, né? Como que eu posso impulsionar? Como eu posso fazer isso com mais eficiência? Por exemplo, hoje na loja, você sente que não dá mais para não fazer isso? Não tem mínima condição. Não tem mínima condição. De não fazer. Não tem nenhuma condição. Hoje eu falo que quem está esperando o cliente passar na porta e entrar vai morrer de fome. Você tem que laçar ele e enfiar ele dentro da tua loja, que seja de uma maneira virtual, né? Com uma venda virtual ainda ou mais física, no ramo né? de decoração, né? Tipo, quando você está pensando em fazer alguma mudança na sua casa, o primeiro lugar que você vai é para a internet. Nas referências, né? Então, meu Deus, é fundamental, né? Hoje a gente faz um trabalho bem agressivo na internet, no Google, que hoje são as lojas que você vai abrindo. Hoje você não precisa abrir lojas físicas. Né? Você não precisa abrir pontos que você vai ter o custo, vários pontos, né? Às vezes eu vejo a pessoa falar, então 9 pontos. Eu não sei como essa pessoa administra isso, né? E então você vai abrindo pontos virtuais, né? Você tem um marketplace, você tem, né, vai vender no Mercado Livre, vai vender numa Magazine Luiza, você tem atendimento via WhatsApp, você vai encontrando aí outras maneiras de você tá chegando aí nesse cliente. E a internet, assim, é fundamental. A gente já vem encontrando uma dificuldade, por exemplo, de trabalhar com o Instagram, você deve estar percebendo isso. Totalmente. O Instagram é uma ferramenta que está ficando inviável, caríssima para você. O clique, ele fica muito caro. Né? E aí você vai buscando outros. Tem o TikTok, você vai diversificando aí, né? Sim. Mas eu acho que a presença digital hoje é muito importante. Às vezes eu vejo as pessoas falando, não, eu tenho vergonha. Hoje não tem mais. Todo mundo vai ter essa segunda profissão. Não importa se você seja da área da saúde, se você seja um empresário, não importa a área que se você trabalha com buffet, você precisa estar com a sua presença digital, né? E quando você quer aprender, por exemplo, você vai no YouTube, assim, como que é o seu caminho de busca de conhecimento nessa coisa digital? Você começa por vídeos gratuitos, você compra cursos? Eu compro um monte. Tá, você compra um monte? Um monte, não faço um monte também, né? Mas eu compro
Porque, é baratinho, eu compro. É barato, eu compro. Às vezes eu faço, às vezes não faço, né? Lógico, a maioria eu faço. Você faz, né? evidente. Mas eles concorrem, assim, com os cursos do Bruno Gimenez, que eu compro. Gente, ó, a gente já convidou o Bruno. Uma hora ele vai vir. Bruno, vem Nós amamos você, Bruno. E vamos estar com ele, né, em breve. Se Deus quiser, estaremos com o nosso Bruno Gimenez. E então aí também concorrem com isso, porque isso me dá leveza, né? Isso te alimenta, né? Então, assim, eu gosto muito. E aí, mas eu procuro no YouTube, aí começa a aparecer, né? Você procura, você falou a palavra, você pensou, né? Agora parece que você pensou. Já começa a aparecer. Assustou. Eu falei, gente, mas eu não lembro de ter falado, eu acho que eu só pensei. Você fica com isso também? Com certeza. Que eu falei isso. Não é possível. Eu falei isso com quem? Eu não falei isso. Outro dia eu fiquei falando assim pro Rodrigo, vamos fazer um teste? Aí a gente ficou falando de lona de caminhão. Porque eu quero uma lona de caminhão. Porque eu preciso de uma lona de caminhão. O que apareceu? Lona de caminhão. Não, lógico, com certeza. Com certeza. Que é muito específico. Claro. Você não vai ficar falando de lona de caminhão do nada, né? Mas, enfim, aí eu procuro no YouTube. Eu gosto muito de... O YouTube também inspira a gente com ideias, né? Demais. Do que a gente pode fazer, de conteúdo que a gente pode fazer. O YouTube é uma coisa infinita, são coisas com custo muito baixo, né? Que nem você estava falando, por exemplo, a pessoa que ela tá sem uma renda extra e de repente ela pode, sei lá, se associar a vender um determinado produto, montar a sua lojinha virtual e ela vai ter um custo inicialmente zero. Ela vai divulgar para os amigos na lista de WhatsApp dela e aí de repente ela vai escalando, né? Ela vai aprendendo a fazer aquele famoso tráfego pago, né? Que a gente fala, meu Deus, como é isso? Mas, né, você consegue aprender, né? O que você não pode é virar as costas para isso, porque senão você vai ser engolido, não gente. Não gosto disso. Você já entra com uma negativa. Exato. Não gosto disso, não entendo disso, isso aí... Você vai ficar para trás. Nem hoje na loja a gente tem uma empresa que faz, né? Não dá mais para a gente fazer. Mas a gente precisa entender... Você tem que entender... Para entender se eles estão fazendo dentro do que a gente precisa, né? Para também discutir com eles as estratégias. Vamos atacar mais nesse campo, vamos atacar mais naquele, desse jeito, com aquele anúncio, esse anúncio é mais efetivo. Senão você fica vendido. Se a pessoa está fazendo bem, não está fazendo bem, você não... Não, e quem entende do seu negócio é você. Sim. Então, eu acho que se você não entende a ferramenta, você não tem como discutir e fazer aquele ajuste fino, né? E mesmo em relação a essa parte, né, das redes sociais do Benção de Paz, do Centro Espírita, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela falou, né, do lugar onde ela frequenta, né, da queda de público, né? Então, você acha que, independente do medo que se possa sentir dessa questão digital, tal, você acha que isso é o futuro também para esse ramo da espiritualidade? O que você sente fazendo as redes sociais do Benção de Paz? Porque, para quem não sabe, né, o centro ele transmite as reuniões, né, de forma ao vivo, tem lá um monte de palestras que a pessoa pode assistir, só que diante de um universo, né? Eu achei muito interessante porque tem aparecido muito para mim depois do feriado do Carnaval, falando sobre a Quaresma católica, pra né? Mim também. E é um aplicativo para você, né, viver a Quaresma de uma forma mais engajada e tal. Eu achei, gente, isso excepcional, achei fantástico, porque uma pessoa que, de repente, é um católico não praticante, ele pode retomar o vínculo com a sua crença de uma forma digital. Você acredita, por exemplo, 30 anos do Benção de Paz, você acha que vai ter, né, inteligência artificial na questão de livro, de psicografia, de curadoria, de tratamentos? O que você vê, assim, nessa parte espiritual? Eu acho assim, embora muitas vezes a gente tenha medo, é irrefreável, entendeu? É uma coisa... que nem, vou fazer um curso. Você prefere ir num curso um curso longo, presencial ou online? Lógico. Online, eu pelo menos. Eu não compro mais livro, eu compro tudo no Kindle, entendeu? Eu acho que é inevitável. E a facilidade de você estar, né, na palestra online é muito grande. Conquanto eu gosto de ir presencial nas palestras, porque você tem que ter uma disciplina, uma concentração para estar só fazendo aquilo.
que eu não tenho. Eu tô em casa, eu vou fazer janta, eu vou cuidar das crianças, eu vou arrumar os uniformes, e aí a palestra fica... Segundo plano. Só aquele barulho que você ouve no fundo. Então, para mim, funciona ainda o presencial nesse quesito das reuniões públicas. Mas eu acho que é uma coisa que vai chegando, você que tem os seus filhos, por exemplo, um adolescente, uma pré-adolescente, assim, deve ser difícil, né? Você lógico. Garantir a atenção numa palestra com temas que para eles são, né, não são temas relevantes para uma criança e tal, né? Para um adolescente menos ainda. Então, eu acho que de qualquer jeito, se você quer continuar esse legado, você precisa se atualizar. Isso, com certeza. E que nem às vezes o Henrico tá na palestra jogando, aí de repente ele faz um comentário que você vê que ele tá ligado. A cabeça deles também funciona de outra... É muito mais multitarefa. É multitarefa. Gente, né? E assim, eu falo, e no centro é inegociável, tem que ir, né? Eu acho que cada um dentro da sua religião também... Sim, sem dúvida. Teria que ter essa postura com os filhos. Porque, tô cansado. Se tivesse uma festa, não iria, né? Então, esse é meu raciocínio. Para que eles também se interessem e conheçam e possam ter a oportunidade que você teve. Porque imagina você, né? Você estaria tratando essa enxaqueca até hoje se você não tivesse esse tipo de conhecimento. Vai ficar tomando remédio na veia, eu ainda nem posso. Que sou alérgica ao monte, você fica se tratando infinitamente e aí o problema está ali a um passe de distância, né? Então, para nós é muito Visceral, importante, né? Na nossa vida, é fundamental, né? Bom, mas é isso. Acho que passou rápido. Passou. Né? Mas a gente tem a sorte de estar com você aí toda semana na bancada. Então, gente, queria que você deixasse uma mensagem final para a mulherada e para os homens também que estão assistindo a gente. O que você gostaria de dizer aí nesse final? Rê, eu acho que assim, esse exemplo que a gente teve de que né, aqui, de todas as mulheres que vêm, qualquer uma que a gente convidar, todas vai ter alguma coisa para dizer. Então, assim, que a sua vida é importante, que você tem relevância, né, dentro do círculo que você está. E continue aí nos acompanhando. Tem muita gente legal, né, Rê, que já está aí agendado para vir. Sim. A gente está tentando trazer várias pessoas interessantes. Nos acompanhe e é muito bom estar aqui com vocês todas as semanas. Nós estarmos juntas também é bom, porque muitas vezes a gente não, na correria, não tem tempo, hoje toda né? Segunda-feira a gente tem a gente obrigatoriamente se encontra. Se não valesse para nada esse podcast, né? Só isso está sendo muito top para a gente, está sendo muito especial. Já valeria a pena. E é isso, agradecer todo o pessoal que está aí com a gente. É isso, pessoal. Então, até a semana que vem e nos vemos às 16h22. Até mais. Tchau, tchau.